Vamos então começar o nosso segundo episódio dessa série de 3 sobre o mundo das grávidas, a mulher grávida e o profissional que atende as grávidas. Então agora a gente está nesse segundo episódio sobre a mulher que está grávida, e se você perdeu o primeiro, volta lá no vídeo anterior sobre o mundo das grávidas, porque vai ser importante para você ter referências para esse de agora. Então, a gente pode concluir facilmente que a mulher grávida hoje, ela é muito diferente de como era a sua mãe grávida, a sua avó grávida, a sua bisavó grávida. A vida da mulher de hoje, ela é muito diferente das suas ancestrais. E uma das primeiras coisas que a gente pode trazer aqui sobre essa mulher ser diferente é que muitas vezes as nossas antepassadas não tinham tão forte esta necessidade ou esse incentivo a entrar no mercado de trabalho. Então as mulheres hoje, elas ganham dinheiro tanto por necessidade quanto por querer, por serem estimuladas a isso, mas isso também traz para essa gestante que ela vai ter um compromisso diferente, um compromisso que estressa, um compromisso que mantém ela na mesma postura, numa rotina diferente de antigamente. E principalmente diferente quando a gente fala do pós-parto, né? Sobre como vai ser essa mulher cuidando dessa criança, que muitas vezes vai ter que terceirizar esse cuidado. De novo, essa série não é para falar o que é certo e errado, é para falar da realidade, tá? Do que é. As coisas são como são, não como deveriam ser. Até porque a gente não sabe como deveria ser, né? Então a gente fala sobre trabalho, isso é muito importante para essas mulheres. E agora falando sobre trabalho especificamente, nós lembramos de um outro conceito, que é o conceito do postergar a maternidade. Uma vez que essas mulheres são estimuladas a entrar no mercado de trabalho com muito mais ênfase, com muito mais necessidade, nós estamos falando de mulheres que vão ter que deixar para depois a maternidade, para primeiro se consolidarem ou para primeiro buscarem uma estabilidade. Mulheres que vão ser julgadas se não buscarem isso antes. Então, a minha mãe, com 25 anos, já tinham 2 filhos. Com 25 anos, eu estava começando a ganhar dinheiro, começando a minha carreira depois de me formar na faculdade. Então, são coisas muito diferentes, né? E quando a gente fala sobre postergar a maternidade, nós também estamos falando sobre uma coisa muito importante chamada pílula anticoncepcional e sobre métodos anticoncepcionais em geral. Por quê? Porque eles forneceram para a mulher um input, uma entrada diferente do que se tinha antes, quando o assunto era maternidade. E é esse controle, ter a possibilidade de controlar se você vai ficar grávida ou não. Quando que você vai poder começar a buscar a investida para ficar grávida ou não. E quando a gente fala sobre controle, essa palavra não combina com maternidade, porque a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Você não sabe de fato como que vai ser o seu bebê, você não sabe se vai ser menino ou menina, você não sabe se você vai ter parto normal que você sempre sonhou ou se você vai precisar de uma cesariana de urgência. Então, controle não combina com maternidade. Mas vocês entendem que as mulheres que estão ficando grávidas hoje, elas estão muito relacionadas com essa palavra? Com o poder decidir, com o poder escolher o que acontece com ela, quando ela quer, do jeito que ela quer. Então, além de falar sobre controle, nós também estamos falando de mulheres que durante muito tempo negaram a maternidade, que por muito tempo bloquearam, que tinham medo de, por acaso, se atrasasse a menstruação um pouquinho, essas mulheres já entravam num conflito, né, de pensar em pílula do dia seguinte, em cogitar ou muitas vezes executar um aborto. E a gente sabe que os níveis de aborto hoje em dia são muito mais altos, muito mais acessíveis do que era antigamente. De novo, a gente não está entrando em juízo de valor, a gente está falando sobre a realidade como ela é neste exato momento. E quando a gente entra de novo nesse lance do controle, nós lembramos que como as mulheres passaram muito tempo da sua vida bloqueando a maternidade, elas também bloquearam entender sobre maternidade. Então nós tínhamos antigamente as nossas mães que ficavam grávidas mais cedo e que tinham uma rede de apoio com elas. Então elas viam as irmãs nascendo, elas viam as tias ficando grávidas e viam como era o parto. Para as mulheres de antigamente era natural viver a maternidade, era algo familiar, era algo que não tinha por que ter medo, porque elas já estavam tão familiarizadas com aquilo que fazia sentido, né? Era algo confiável, se podia confiar no corpo, porque se via que a natureza era sábia, que sempre dava certo. Mas a mulher, hoje em dia, além de ela ter se perdido esse contato
com outras mulheres grávidas, durante todo esse período em que ela estava pensando em trabalho e não pensando em ficar grávida, ela bloqueou, ela tratou a maternidade de uma forma muito, muito complicada, uma forma muito ruim. O jeito que ela enxergava para isso era sempre com muita negatividade. Então, quando do nada vira a chavezinha de agora eu quero ficar grávida, agora chegou a hora, essas mulheres muitas vezes enfrentam dificuldade para engravidar, enfrentam esse cortisol, esse estresse aumentando e prejudicando todos os mecanismos naturais e fisiológicos desse corpo. Nós também notamos que essa mulher que tem esse tino de bloquear mais tempo a maternidade, quando ela fica grávida de fato, ela entra num modo de insegurança total. Por quê? Lembra que lá no começo desse vídeo eu te falei que elas foram doutrinadas a trabalhar e a estudar? Principalmente esse cunho de estudar, de sermos estimuladas a sempre aprendermos para não depender de homem, ou enfim, para ganhar nosso próprio dinheiro. Esse ensinamento que a gente precisa estudar faz com que essa mulher que do nada ficou grávida e agora não sabe nada sobre maternidade porque ela bloqueou por tanto tempo, ela se sinta afoita por conhecimento, afoita por aprender, por entender, porque para essa mulher a segurança dela está diretamente vinculada ao conhecimento, à informação, a ter domínio sobre aquele assunto. Então essa mulher, ela começa a acreditar que o remédio para esse sentimento que ela tem de não saber nada sobre parto, não saber se vai dar conta, é aprender, é conhecimento. E a gente vive hoje a era do conhecimento, em que absolutamente todas as respostas para nossas perguntas estão no Google. Explicada de diversas formas, está no Google. Tem no vídeo do YouTube, tem em perfis no Instagram, tem informação para dar e vender. Só que o problema da informação, a informação demais é maravilhosa, tá? Ela é democrática, ninguém fica refém de ninguém. Tá tudo escrito lá no Google, tá tudo escrito no YouTube, tudo falado no YouTube. Porém, entretanto, todavia, o conhecimento disponível, ele é espiral. Antigamente, a mãe ensinava para a filha num vetor de evolução, né? Ela começava sem saber nada e ia aprendendo, evoluindo naquele conhecimento. Por mais que fosse um conhecimento limitado, por mais que fosse um conhecimento com um viés da experiência das antepassadas, era um conhecimento que ele era exponencial. Porém, o conhecimento que está disponível na internet, ele é um conhecimento espiral. Ou seja, você aprende um conteúdo básico, agora aprende um conteúdo avançado, aí você reaprende sobre outra perspectiva o mesmo conteúdo básico e essa gestante fica andando em círculos. E hoje na literatura da saúde a gente tem inclusive descrito um termo chamado information overload, ou seja, overdose de informação. Essa mulher fica obesa mentalmente com tanto conhecimento que ela já não sabe organizar. Principalmente conhecimento inútil, que não levou ela para o lugar que ela queria. Então, muitas vezes ela vai buscar no profissional, que vai ser o próximo vídeo, uma fonte de segurança, alguém que organize as caixinhas dela, porque ela vai ficar mais confusa. Ou seja, ela vai acreditar que o conhecimento vai ser quem vai torná-la mais segura. Quanto mais conteúdo desorganizado ela consumir, mais insegura ela fica, porque ela não sabe se ela sabe tudo, ela não sabe se ela sabe da melhor fonte. Então, isso é um problema muito grande, porque as mulheres que estão ficando grávidas hoje, elas, além de não ter aquela naturalidade, aquela confiança no corpo dela, aquela rede de apoio que as nossas mães tinham antigamente, ela também está confusa e insegura, e vai caber ao profissional que ela vai contratar, que eu vou falar no próximo vídeo, organizar isso e fornecer a segurança dela. Porque, infelizmente, né, não é toda mulher que consegue ter profissionais que sejam fonte de confiança para ela, mas se ela não organizar essas caixinhas, vai ser uma mulher que vai se sentir muito culpada, vai ser uma mulher que vai se sentir muito frustrada, uma mulher que vai se sentir sempre insuficiente, incapaz. Então, não que o profissional seja responsável por isso, mas nós somos sim uma grande ajuda para que essa mulher consiga se encontrar, consiga entender as suas capacidades, volte a confiar no seu corpo, que se foi capaz de ficar grávida, né? Se ela foi capaz de engravidar, se ela foi capaz de manter a sua gestação por 9 meses, ela também vai ser capaz de ter um parto incrível, do jeito que o corpo dela permitir, também vai ser capaz de reconhecer os sinais do parto e principalmente ela vai ser capaz de ser mãe, né? Quantas mulheres são inseguras sobre o seu jeito de maternar, porque ela fica se comparando com o mundo que está se mostrando na internet, que está se mostrando em várias referências da vida dela. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo.
Um grande beijo e até o próximo amanhã.